Existem vários problemas que uma pessoa pode enfrentar ao se aventurar a fazer uma obra sem orientação de um engenheiro, de uma empresa de engenharia, de um arquiteto, de um profissional habilitado. Falta de conhecimento técnico, tá? Sem a expertise de um engenheiro, existe um risco a começar a fazer sem entender completamente os princípios da engenharia necessários. Isso pode levar à escolha de materiais, métodos de construção. Os riscos estruturais devido à ausência de um engenheiro estrutural pode resultar em projetos deficientes, tá? Que a estrutura não leva em consideração força, pressão aplicada sobre a estrutura. Isso pode resultar em rachadura, colapso ou outros problemas estruturais gravíssimos. Problemas legais regulatórios. A construção de uma obra sem aprovação em órgão regulador pode resultar em complicações legais graves. Construções devem atender a normas e regulamentações legais. Ignorar essas exigências pode levar a multas, interrupção da obra e até mesmo a demolição da construção em casos mais graves. Você pode ter problema com custos imprevistos, né? A falta de experiência pode resultar na subestimação de custos e de prazos. Isso pode levar a atrasos na conclusão da obra, a gastos adicionais, prejudicando o orçamento original, né? Quem nunca começou uma obra e teve que parar no meio do caminho porque achou que ia gastar X e depois descobriu que precisaria gastar 3 vezes, 4 vezes mais o valor porque não foi bem orientado. A segurança no canteiro de obra é uma preocupação crítica. Sem a supervisão de profissional, a segurança dos trabalhadores e do público em geral pode ser comprometida gravemente, aumentando o risco de acidente. A falta de conhecimento técnico pode resultar em falta de qualidade na execução da obra. Isso pode afetar na durabilidade da construção, na eficiência energética, na funcionabilidade do projeto, entre outros problemas. Gerenciar uma obra requer cooperatividade entre diferentes profissionais, como arquitetos, empresários, engenheiros, fornecedores. A falta de uma empresa de engenharia para coordenar essas atividades pode te levar a atrasos, erro de comunicação, conflito entre as partes envolvidas, entre outros problemas. O planejamento e a execução inadequada podem resultar em maiores custos de manutenção a longo prazo, problemas estruturais, vazamentos, falhas nos sistemas podem surgir, exigindo reparos adicionais que vão chegar o custo da sua obra lá para cima. Em resumo, fazer um trabalho sem a supervisão de uma empresa de engenharia pode resultar em uma série de problemas, desde questões técnicas, ambientais, desafios legais. Se essa casa for de madeira, então, aí os problemas são maiores, porque a casa de madeira é um produto industrializado, né? Então ele envolve em a gente fazer um projeto. Depois que a gente faz esse projeto, a gente precisa fazer um romaneio de madeira, onde ali a gente vai definir ali os componentes que vão ali naquela casa de madeira, né? Então a gente cria o romaneio, pega o romaneio, manda para a fábrica, tá? Manda para a fábrica fabrica componente por componente, manda para o caminhão e manda para a obra. Ah, beleza, ela mandou para a obra, chegou para mim o kit, e agora? Agora, não, você precisa ter um profissional que entenda de projeto de casa de madeira, um carpinteiro que entenda de projeto de casa de madeira. Para quê? Para que esse cara ele consiga interpretar o projeto que o engenheiro mandou para ele e que coloque cada peça no seu devido lugar, né? É como se fosse um Lego. O engenheiro faz ali
a composição estrutural com a montagem, essa peça eu quero aqui, essa peça eu quero ali, essa peça eu quero lá, levando em considerações composições estruturais, né? Onde essa viga precisa ir, qual é o dimensionamento dela, né? E para isso, quando o kit chega, precisa ter o profissional que entende. Aqui o engenheiro está dizendo que é essa peça, aqui ele está dizendo que é essa, aqui ele está dizendo que é aquela. Esse profissional ele não existe no mercado. Então, se você inventa de fazer uma casa de madeira sozinho, aí que você não consegue mesmo, né? Então precisa aí de uma empresa especializada. Primeiro para entender esse projeto, depois esse mesmo carpinteiro ele tem que ser habilidoso a ponto de ter uma boa mão de obra de acabamento, para os acabamentos da sua casa ficarem bonitos, ficarem bem feitos, com bons fechamentos, com boas soluções estéticas e arquitetônicas. Quando o cliente vai fazer a compra de uma casa de madeira, ele começa primeiramente fazendo uma pesquisa, normalmente na internet, verificando projetos, depois ele verifica a empresa, ele escolhe a empresa, conversa com o profissional, inicialmente sempre um vendedor, né? E aí ele escolhe aquele projeto ali, o projeto que mais se adequou à realidade, ao terreno dele, né? Depois ele escolhe ali a planta baixa, quantos dormitórios vai ter, eu quero suíte, não quero suíte, eu preciso de uma suíte, de duas, de três, ou não preciso de nenhuma, gostaria de acoplar ali um espaço gourmet no meu projeto. Tudo isso é possível ali no momento do projeto, não é verdade? Na sequência, você conversou com o engenheiro, você vai até o escritório ou de uma outra forma qualquer e você faz a assinatura do contrato, né, com essa empresa, todas as questões burocráticas, legais, comerciais, né? Nesse contrato ele precisa estar acoplado ali um memorial descritivo, né, dizendo o que vai na minha obra, qual o tipo de louça que você vai usar, qual o tipo de torneira, né, qual é o tipo de piso, qual é a cor do verniz, qual é a cor das paredes, qual é a marca do material que vai ser utilizado. Tudo isso precisa estar bem relacionado ali no memorial descritivo, certo? Na sequência, inicia-se a obra, né, com uma visita anteriormente do engenheiro no terreno para ver as condições do terreno. Na sequência, depois de feita a fundação da casa de madeira, a gente vai fazer aí as paredes de alvenaria, né? Uma casa de madeira bem feita, uma casa de madeira séria, uma casa de madeira feita para durar a vida toda, ela normalmente vai ter as áreas molhadas em alvenaria. Chega-se os projetos executivos, os projetos estruturais, e o profissional que está ali à frente da obra, aquele carpinteiro experiente, ele vai começar a fazer a montagem dessa casa de madeira. No caso de um sobrado de madeira, por exemplo, né, você monta todo, depois você monta um primeiro pavimento, né? Monta o primeiro pavimento, depois que o primeiro pavimento está tudo pronto, você começa a montar o segundo pavimento, fazendo a parte dos assoalhos, e começa a montar o segundo pavimento, e a casa começa a tomar forma, a pegar corpo, e você começa a ver a estrutura da casa, né? Na sequência, você vai cobrir a casa, então chega na fase de telhado, onde você coloca as vigas, todas aquelas partes, aqueles elementos estruturais, tá? E aí na sequência você coloca as ripas, coloca a telha e a casa vai estar coberta, tá? A casa vai estar coberta. E aí você cai para dentro da casa depois da casa coberta. E você começa a fazer os acabamentos internos. E aí nessa fase a gente tem ali a mão de obra do pedreiro, que vai estar colocando piso,
revestimento, fazendo esse tipo de acabamento. A gente vai precisar do eletricista para fazer toda a parte elétrica, o encanador para fazer as questões hidráulicas, passagem de tubulação, de energia fotovoltaica, que é a sensação do momento agora, gera enorme economia aí a longo prazo. Então você vai precisar aí desses profissionais habilitados para estarem fazendo essa parte. E paralelo a isso, você tem o carpinteiro que está fazendo ali os acabamentos de madeira, colocando forro de madeira, fazendo os acabamentos em torno, em volta, com meia cana, né? Fazendo os acabamentos, os elementos estruturais de madeira, que vai fazer os acabamentos, que vai deixar a sua obra bonita e bem acabada. Esse carpinteiro também é responsável por assentar as esquadrias, portas, janelas, né? Deixa tudo pronto ali para vir o vidraceiro, colocar os vidros, deixar tudo fechadinho, bonitinho. E por último a pintura, o verniz, né? Onde você vai dar ali de 2 a 3 demãos de verniz, tendo que se preocupar somente depois com a infraestrutura externa, né? Como é que é a rede de esgoto da tua casa, né? do teu bairro, joga direto, tem uma empresa que faz o tratamento desses resíduos. Não, eu vou precisar de fossa, vou usar o biodigestor. É muito comum você querer construir, por exemplo, uma casa no campo, numa chácara, num terreno no interior que você comprou. Você tem ali um apartamento na capital, você quer se desfazer dele para poder construir essa casa de madeira que você sonha. E o recurso ainda não está disponível porque você depende de vender aquele apartamento, por exemplo, né? Porém, você tem sempre aquela dúvida: e aí? Se eu vender o apartamento, eu vou conseguir terminar a obra? Vai dar para terminar a obra? Como que funciona, né? Esse preço que eu estou cotando agora, se eu vender o apartamento daqui a 1 ano, eu vou conseguir terminar? E se o preço tiver aumentado, né? O que eu vou usar nessa obra? E aí é que está o pulo do gato. Nós criamos o projeto Virando a Chave. O projeto Virando a Chave, ele é um projeto que foi criado para aquele cliente que ele quer construir a casa, ele vai construir daqui a um tempo, mas ele ainda não está preparado porque ele ainda não tem o capital suficiente para poder fazer, né? Ele ainda está negociando o terreno para poder fazer, não é verdade? Ele tem lá um apartamento para vender ou tem um carro para vender. Nós podemos aceitar o carro como parte do pagamento também, mas isso a gente fala num outro momento. E esse cliente ele precisa se planejar e ele sempre tem a dúvida: quanto vai custar, né? E a casa de madeira, por ser um projeto industrializado, ele tem uma tendência natural de ter o custo mais controlado, né? Porque o maior custo da casa de madeira é a estrutura de madeira, né? Então, avisando para você, o projeto de uma casa com 108 metros quadrados, tá? Que compõe 2 suítes, mais um lavabo, 2 suítes na parte de cima, mais um lavabo na parte de baixo, mais sala de jantar, sala de estar, varanda, tá? Inclusive sacada nas 2 suítes, tá joia? Para quê? Para que você consiga fazer o planejamento da construção da sua casa de madeira, tá? Esse é o principal objetivo desse projeto, tá? O projeto Virando a Chave. Você, com todo esse material na mão, você vai poder comprar o seu terreno, ou vai poder chegar no seu terreno e verificar o espaço que você vai precisar para colocar esse projeto lá, se você de repente optar por fazer este projeto, tá?
Você vai conseguir enviar essas listas para um depósito de material de construção e saber quanto vai custar aqueles materiais. Porque o preço pode até aumentar daqui a 2 anos quando você vai construir, mas a quantidade dos componentes não. E a pergunta que podem fazer é, mas a quantidade está certa mesmo, de fato? Sim, está certa porque ela é um caso real, tá? Ela é um caso real de um projeto que a gente constrói, que a gente já construiu várias vezes. E é esse o material que a gente utiliza para a gente fazer a formulação de custo dessa casa. Quanto ela vai me custar, tá? Quanto ela vai custar para a empresa e quanto eu vou cobrar do cliente para poder fazer ela. É claro que o preço que ela vai custar, ali o preço de custo, porque você vai ter acesso ao preço de custo dessa casa, tá? E a empresa, ela vai te cobrar ali o BDI, benefícios e despesas indiretas, né? Que compõem, por exemplo, gastos que a empresa tem com escritório, com funcionário, né? Com impostos, né? Quando você faz a compra, né? Margem de lucro, porque é uma empresa, a empresa precisa ter lucro, porque senão não faz sentido nenhum a empresa está fazendo aquilo ali, ter aquela trabalheira toda para ela não ter margem, né? Então tudo isso é acoplado ao preço, mas você vai ter o preço, vai ter o valor de custo disso. Quanto eu pagaria pelos materiais é o mesmo valor que você vai ter indo lá com as listas que eu vou te fornecer para você fazer aí a cotação. Pô, essa casa vai custar tanto, então aquele dinheiro que eu tenho para poder receber daqui a um tempo, esse dinheiro ele vai dar para fazer, ou então ele não vai dar para fazer, eu vou ter que fazer uma captação de mais um recurso em um outro lugar para poder eu conseguir fazer essa composição, né? E aí é a hora que entra, você clica no nosso link, você vai ser direcionado para uma página onde você vai clicar em comprar e você vai receber da Hotmart um e-mail com uma pasta zipada com todos esses projetos, tá? Com todos esses projetos, com todas essas listas. As listas vão estar ali, todas elas com todos os quantitativos, com todos os componentes que a gente vai usar nessa obra, como piso, revestimento, quantos quilos de prego, quantos metros cúbicos de areia, quantos sacos de cimento, quantas barras de ferro, quantos metros cúbicos de madeira, né? E seus componentes detalhados, tá joia? Você clica e faz a compra, tá? E você vai ter um material para você conseguir fazer o valor ali, a composição de valor de custo dessa obra, tá? Quando você tiver o valor fechado de custo, você divide aquele valor que deu todas aquelas listas e você faz o cálculo por metro quadrado e você vai ter o valor por metro quadrado, valor de custo por metro quadrado dessa casa de madeira. E aí você vai poder fazer uma conta que é uma conta de padaria simples, que seria o seguinte: bom, esse projeto é de 108, então quer dizer que se deu R$2.000 por metro quadrado e eu quiser fazer uma casa de 200, é só eu multiplicar? Sim, é só você multiplicar. E aí você já vai ter um valor de custo, então você vai saber se aquele recurso que você tem lá na frente é suficiente para você fazer essa casa do jeito que você quer, do tamanho que você quer, tá bom? Tudo isso a gente está disponibilizando por um custo mínimo, nesta primeira fase, para você ter acesso ao material, tá joia? Isso vai ser disponibilizado, por esse valor mínimo, vai ser disponibilizado para os primeiros clientes, tá? Vou colocar aqui para os 100 primeiros clientes que clicarem em comprar. Se você for o 101, nós já vamos subir o valor desse projeto.
É claro que esse projeto, nós não vamos cobrar ele o valor que se cobraria no mercado, tá? 10, 15, 20, 30 mil reais de projeto, que é o valor que custaria para poder fazer todo esse trabalho que vai ser entregue para você por um valor simbólico, para os 100 primeiros que clicarem em comprar, tá certo? Para os 100 primeiros. Não vamos chegar no preço de teto do projeto, mas esse preço, a partir do número do comprador número 101, esse preço vai subir, tá? Esse preço vai subir. Esse preço é um valor experimental para a gente entender qual é a demanda desse tipo de negócio, qual é a demanda desse tipo de cliente. Se existe esse cliente planejador, que gosta de planejar, que gosta de fazer as contas nos mínimos detalhes. Esse cliente é o cliente que nós estamos buscando, tá? O cliente que vai planejar a construção da sua casa de madeira e vai fazer esse planejamento para construir essa casa de madeira no futuro, que nós estaremos à disposição para auxiliá-lo nesse processo aí. Aproveita, clica no link, são somente os 100 primeiros que clicarem em comprar que terão acesso a esse material poderoso que ninguém disponibilizou para você até hoje, mas eu, engenheiro Denison Gomes, especialista em casa de madeira, estou disponibilizando para você. Só depende de você tomar a decisão de fazer o planejamento do seu projeto, da sua casa de madeira a médio prazo e fazer uma compra consciente, detalhada, com todos os custos 100% previstos antecipadamente. Só não aproveita se quiser rasgar dinheiro. Tá joia? Grande abraço para vocês e aguardo vocês clicando em comprar para a gente enviar para vocês esse pacote de projetos poderoso.